Hoje é 25 de maio de 2021. Aqui estamos na Casa de Cultura Tainã com o senhor TC, Antônio Carlos Santos, que vai nos falar sobre a Casa de Cultura Tainã no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Guilherme Oliveira da Silva, vou conduzir essa entrevista que está sendo registrada pelo fotógrafo Roniel Ferreira. Primeira pergunta. Qual o seu nome e qual o seu papel dentro da Casa de Cultura Tainã? Bom, meu nome é Antônio Carlos Santos Silva, sou conhecido como TC, que é um apelido que eu tenho desde a infância. Meu primeiro apelido era Caio, né? E meu sobrinho chamava de Tio Caio, então TC vem de Tio Caio, de Toninho Carlos. Né? E estou aqui na comunidade já desde que da fundação, aqui na Vila Bela, de 67 para 68. Então sempre vivi aqui, nasci no bairro de São Bernardo, um bairro negro aqui de Campinas, primeira vila popular aqui da cidade, né? E nasci lá, na Avenida Rio de Janeiro, 138, tem uma casinha lá. É uma casa centenária que me lembra muito 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, porque minha avó morou naquela casa até os 100 anos, minha mãe morou até os 100 e nós estamos indo assim para ver se outras pessoas da família centenárias também conseguem fazer essa transição ali naquele espaço que tem tanto tempo de história, né? De memórias. E eu estou aqui desde 67, como disse, já participei de vários movimentos até chegar na Tainã, o Grupo Teatro Evolução, né? Que foi um grupo importante para a reconstrução do movimento negro no Brasil. Aí depois a gente se engajou de 75 para cá, bastante com a Escola de Samba Rosa de Prata, que foi fundada por Aloysio Jeremias, pessoa importante, é um acervo vivo, um patrimônio vivo da cidade, o Aloysio Jeremias, né? E ficamos por coisa de uns 15 anos com a Rosa de Prata, até que finalmente a gente funda a Casa de Cultura Tainã, que ela nada mais é do que uma extensão da escola de samba, né? Com a diferença que a gente não está limitado à cultura do carnaval, a gente pensa da cultura negra e da nossa existência, do nosso enfrentamento e da nossa resistência cultural, né? E por direitos, também por direito a existir de maneira livre, soberana né? E plena. Então a Tainã nasceu em 89 com essa missão aí também, né? E daqui a Tainã se desdobra para outras frentes, de conectar outras redes de comunicação, de desenvolvimento de tecnologias de comunicação, enfim, né? E eu sou aqui um sonhador, né? Na casa eu sou sonhador. Toda essa trajetória minha foi alimentada por sonhos de liberdade, né? De acreditar, como dizia Zumbi dos Palmares, vamos fazer um mundo mais do nosso jeito, né? E antes da gente falar um pouco mais sobre a Tainã em si, você comentou um pouco, né? Falou um pouco da sua ancestralidade, da sua família e tudo mais. Qual que é o papel que a ancestralidade tem para a personalidade, para a pessoa que você é hoje, né? Eu sei que isso pode ser muito vago, mas resumidamente, o que você acha, ou qual que foi o principal aprendizado que você aprendeu com os mais velhos para ser a pessoa que você é hoje, né? E levar adiante tudo isso que você acredita? Então, a ancestralidade é tudo, assim. Eu não posso ser se eu não reconhecer a minha ancestralidade, né? Porque eu não existo, apenas eu. Quando eu digo eu, é a somatória de toda a minha ancestralidade, né? Aquilo ali é um baobá, eu crio baobás, isso aqui são baobás também. Eu crio baobás e planto baobá, e essa ideia de se reconectar com a nossa ancestralidade, com a nossa base, né? O que fundamenta a nossa existência, o que nos permite a compreensão plena do que é ser eu. Tem uma canção nigeriana que eu aprendi com um garoto que veio fugido da Nigéria num navio de carga e quis o destino que a gente se encontrasse lá no Conselho da Comunidade Negra,
onde eu e Raquel Trindade havíamos criado a Comissão de Cultura. E apareceu esse menino lá, assim, e estavam tentando ajudá-lo de alguma forma. E esse menino me ensinou a música, que era assim: Iami ojo erere badura fumi, babani ojo erere badura fumi, Iami ojo erere badura fumi, babani ojo erere badura fumi, o mojoku alua buruku ami baba é louco, o mojoku alua buruku ami baba é louco, aweti boa e okoda emio, semia lala wewa semila ye, Iami ojo erere badura fumi, babani ojo erere badura fumi. Isso quer dizer, na casa de meus pais, a tradução dela, na casa de meus pais, e casa de meus pais é o território onde nós habitamos. Concepção africana, sabe? Processo, marco civilizatório africano, sabe? Concepção de mundo, sabe? Eu sou meu território, meu lugar. Esse lugar é nosso. Nossa terra, nossa casa, nossa comida, nossas crianças. Nada é meu, é nosso, sabe? Eu sou porque somos. Não existo sem nós. Eu não existo sem meus ancestrais. Entendeu? E essa compreensão é fantástica, porque essa música diz: na casa de meus pais eu aprendo tudo o que eu preciso saber para compreender quem eu sou e qual é a minha missão na Terra. Que eu tenho que caminhar pelo mundo e espalhar benefício. Não importa onde eu esteja no mundo, eu vou estar bem se eu estiver com a casa dos meus pais dentro de mim. Então, quando eu remeto à minha ancestralidade, aí eu compreendo quem eu sou. Sem isso, eu não existo, eu não sou, né? Então, essa compreensão, e o baobá é isso, é a árvore da nossa ancestralidade, da nossa memória, da nossa identidade, sabe assim, a que preserva todas as tradições e os valores da nossa cultura, que eu acredito que é o que a gente tem para curar o mundo, né? Você falou um pouquinho, né, que a Casa Taína surgiu em 89, mas eu queria que você explicasse mais detalhadamente como e quando surgiu a Casa de Cultura Tainã e qual o significado, né? Por que Tainã? Né? De onde vem o nome? Qual o sentido disso? Então, a Tainã nasceu principalmente pela iniciativa de uma pessoa muito querida aqui da comunidade, já falecida, faleceu em 93, que é a dona Toninha, Antônia Frutuosa Felisbino. E em 89 eu ainda estava residindo em São Paulo e me dedicando, foi um período da minha vida, a década de 80 quase toda, eu me dediquei assim quase que exclusivamente para a música, né? E que a minha vocação natural é a música. E aí eu passei esse tempo, vi uma experiência muito, muito rica lá em São Paulo, mas o meu espírito é mais de luta, assim, sabe? Assim, eu acho que a música levava para um lugar muito da individualidade, sabe? E a gente estava numa época fantástica em São Paulo, né? A época do período da Paulicéia desvairada, né? Então era muita loucura, chiclete e som, sabe? Assim, a gente era só para nós mesmos, a gente não tinha muito compromisso com muita molecada e tal, não tinha muito compromisso com, com os problemas sociais que esse país vive e tal, né? Mas o meu espírito me chamou para isso, assim, porque essa sempre foi a minha vocação natural, sabe assim, entendeu? Essa inquietação, esse desconforto que eu sempre senti com as desigualdades que eu comecei a perceber quando eu era pequeno ainda, quando estive numa creche, né? E com 6 anos de idade, e eu já tive problemas porque eu me indignava muito com as desigualdades no tratamento que as crianças negras recebiam, né? Eu já vi ali algum problema que eu falava, poxa, isso, precisamos curar isso. Então, desde pequeno eu já tenho essa vocação para falar assim, não, essa sociedade
sofre de uma doença que é gravíssima. Parece que não se preocupam muito com essa doença e isso me incomoda. A gente tem que fazer alguma coisa para curar isso. E me dediquei muito para isso a vida toda, assim. Toda a minha história praticamente é focada nessa luta de defender e de reclamar os direitos do povo preto no país. E a reparação histórica, entendeu? Que eu acho que esse Brasil deve para nós. Então, aí, a Tainã nasceu a partir dessa iniciativa da Toninha, que me chama para dar aula para uns meninos de violão. E aí eu falei, não, eu estou de passagem aqui, eu não queria ficar mais em São Paulo, né, que eu estava vendo, não via muito sentido na minha vida lá, entendeu? Por mais que me agradasse o lado da música, os festivais que eu participei, as pessoas que eu me relacionei, os músicos que eu conheci, com quem toquei, troquei experiências, foi fantástico, uma coisa muito bonita. Mas eu queria mais, e aí eu pensava em talvez ir para o Nordeste e tal, né? E aí, Toninha, eu falei, não, eu não vou ficar em Campinas, então eu não posso assumir de dar aula e tal, porque eu nem tenho vocação para isso, eu nunca dei aula e tal. Mas nisso ela já traz uns garotos que estavam ali por perto, olha, vem cá, ele aqui, ó, ele que falei que vai dar aula para vocês. Aí o outro falou, eu vou buscar meu violão, você afina para mim? Eu falei, nossa, ela me laçou com a molecada, né? Me laçaram aqui e tal. E aí fui me envolvendo, fui me engajando naquela ideia, sabe assim, entendeu? Super bonita, super potente, Toninha uma pessoa linda, assim, encantadora, né? Imagina, ninguém resistia, né, às provocações dela. E acabei ficando aqui, foi nascendo a Tainã, fizemos um livro de poesia, projeto Alma de Artista, ilustração, inclusive, da capa do livro, é do Aloysio, tem poema dele também no livro. É uma coisa bastante comunitária, singela assim, sabe? Mas com, né, os poetas e as poetas aqui do território. Isso já deu um up, né? Primeiro ano da Tainã já estava produzindo um livro, né, de poesia e tal. O espaço acabou ficando pequeno, era o espaço da sede social da Castelo Branco. E nós mudamos, conseguimos um espaço maior aqui no prédio da Cobal, onde hoje é o supermercado Vila, que estava abandonado esse prédio, um prédio construído junto com a Vila Padre Manuel da Nóbrega, num programa federal de base de alimentação, né, de alimento popular e tal, que não deu certo, para variar, né? E ficou o prédio abandonado muitos anos e a regional ocupou esse prédio exatamente nesse momento, em 90, né? 90 para 91, 91 é. E aí a gente colou junto com a regional e falou, a gente precisa de um lugar, porque o lugar lá está apertado, não está dando pra gente e tal. Não, é só um pouquinho, um lugarzinho e tal. Então a gente pegou uma área dentro daquele prédio, um prédio muito grande, tipo um mercado, né? E uns 2.000 metros de área, mais ou menos, ele tem. E a gente pegou ali dentro desse prédio uns 200 metros, entendeu? Só aí dentro do prédio a gente foi expandindo. Mas só que ao mudar para lá, a gente não tinha nome, a gente era conhecido como Casa de Cultura da Castelo Branco. A gente era chamado assim, não tinha um nome próprio, né? Tinha o nome da vila, que era Vila Bela, e se mudou para Castelo Branco, né? E aí mudamos para o Nóbrega, não fazia sentido a gente estar no Nóbrega chamando Castelo Branco e também, muito menos, adotar o nome da vila, Padre Manuel da Nóbrega. Não vai rolar, né, mano, entendeu? Aí a gente teve necessidade de criar um nome. E aí fizemos um concurso e apareceu entre os nomes, apareceu esse nome Tainã, que é um nome tupi-guarani e tal. Falei, opa, esse nome é interessante, né? E também com um significado bastante, né, poético e significativo, que significa Caminho das Estrelas, entendeu? E aí a gente chamou a atenção da gente, né? Primeiro por ser Vila Padre Manuel da Nóbrega, que representa a classe dos jesuítas e missionários que vieram para fazer a colonização dar certo, entendeu? Né? Então, assim, para se somar à luta dos parentes indígenas, a gente resolveu botar o nome indígena e não um nome africano, por exemplo, que era o que se esperava mais de nós, tal, né? Mas nós somos afro-indígenas e assumimos esse lado, então Casa de Cultura Tainã é uma referência também à luta afro-indígena, né? Porque está junto. Sofremos
na mão do mesmo opressor e o mesmo tipo de crueldade que foi para um, foi para o outro também, né? Tanto para o povo negro como para o povo indígena. E aí adotamos o nome e fincamos o pé, que seria esse nome, e carregamos até hoje. Bom, você falou um pouco, né, como que o espaço foi escolhido ao longo do tempo, né, como o espaço foi sendo ocupado. E o espaço atual, né, esse espaço atual, esse quilombo, essa ocupação, como ele foi construído fisicamente, como que foi feito, doações, enfim, como que esse espaço atual que estamos foi construído? Então, a gente entrou no começo de 91 lá no prédio da Cobal, junto com a Regional 5, né, e a gente, na verdade, estava planejando ocupar o prédio todo, que a gente foi ampliando o nosso espaço dentro do prédio, né? Até porque a regional subutilizava, assim, ela usava um prédio fantástico daquele para guardar máquinas, aquele rolo compressor de fazer asfalto, sabe? Caminhão de piche, caminhão de lixo, guardava lá dentro, sem a menor necessidade. Essas coisas foram construídas para ficar no tempo, né? Elas não precisam de ter uma garagem protegida e tal. Eles subutilizavam um lugar e a gente começou a ocupar aquilo lá com atividades culturais, né? Foi ampliando o espaço lá dentro. E, na verdade, a gente tinha planos de ocupar o prédio todo. Mas eis que o secretário de Educação, eu vou falar o nome, depois vocês acham que não é muito delicado, mas a história é essa. Ezequiel Teodoro da Silva, acho que era o nome do cara, que era secretário de Educação de Campinas. Isso em 94, ele disse que a gente já tinha perdido a Toninha morreu em 93. A gente estava muito fragilizado sem a Toninha, entendeu? E esse cara aparece dizendo que ele quer o prédio, porque eles vão transformar o prédio no depósito da merenda escolar da Secretaria de Educação. E mandou uma assessora nos procurar para dar notícia. E chega uma mulher, que também por uma questão ética, não vou falar o nome, olha, Tessi, nós viemos aqui para te informar que a gente vai precisar do prédio de lá, sabe? Então nós precisamos que você vá lá e tire suas coisinhas de lá, as minhas coisinhas de lá, porque nós vamos precisar do prédio. A regional já está saindo, vai ficar para o lado de fora, etc e tal. E o prédio vai ser reformado, porque está muito prejudicado. Então, liberaram um recurso para a reforma do prédio e adaptação dele para ser um depósito de merenda escolar. Eu falei, olha, primeira coisa, ela foi na minha casa para falar isso. Primeira coisa, o que tem lá dentro não são minhas coisinhas. É patrimônio da comunidade. Segunda coisa, isso não pode ser conversado aqui na minha casa, tem que ser conversado lá com a comunidade. Isso pra mim. Deixa de bobagem, a comunidade não tá nem aí com aquilo lá. Foi fala dela. Textual, foi exatamente. Falei, pois é, talvez você tenha razão, mas mesmo assim, a gente vai fazer essa conversa lá com a comunidade. Se a comunidade não estiver nem aí, você vai saber, e eu também. Tal. Aí ela veio aí e tomou um baque. E falou assim, de maneira nenhuma a gente vai sair daqui se a gente não tiver um lugar seguro para ir. Questão número 1. A gente estava ali de 91 a 94, nós estamos 3 anos ali. Se não tiver um lugar para a gente ir seguro, não sai. Então vamos logo encurtar as conversas. Vou ter um lugar, a gente não vai sair para a rua, se desalojado de um direito nosso. Não rola. Aí iniciou um enfrentamento duro aí. Reformaram o prédio com a gente lá dentro e tal, e aí trocaram as portas, fechadura, tudo, aquelas portas de correr, que era um entreposto de alimento, era um mercado, então aquelas portas enormes de aço, né?
trocaram todas as fechaduras e um dia que termina o trabalho, tudo, a reforma toda, sabe? Eles não mexiam nas nossas coisas, né? Os diretores da construtora conversava com a gente. Não, a gente vai precisar fazer o chão aqui, será que não tem como? Não, então termina aquele lugar que estão fazendo lá, que a gente se desloca para aquele lugar, se dá a chave, nós vamos guardar essas coisas lá. Então a gente foi ocupando, eles terminavam uma parte e a gente mudava para lá, você está me entendendo? E tiravam nossas coisas para eles, liberar o espaço para eles tocarem a reforma. E aí o cara consertou as portas, trancou, quase todas, deixou a última assim, olha, vocês vão ter que sair porque nós vamos ter que fechar aqui agora que o prédio está pronto para ser inaugurado. Não, mas deixa a chave com a gente. Não, a ordem é trancar e levar a chave. O quê? A ordem é trancar e levar a chave? Então tá bom, eu vou ligar pro seu chefe, vou falar que você vai trancar, você vai levar a chave, só que a gente vai ficar trancado aqui dentro. Alô? Aí falei com o secretário, falei, então, você diz que é a ordem de vocês aí, pra gente sair, que você vai trancar a porta? E nós vamos ficar sem chave da nossa casa? É? Então, velho, a gente não vai sair, desculpa aí, mas não tem como a gente ceder pra você. Aí o cara, poxa e tal, não, mas você tá... Falei, não, eu vou avisar inclusive a imprensa que a partir de agora nós vamos ficar aqui, assim, e a gente nem vai comer mais, assim, entendeu? Vai acontecer coisa aqui, bicho, mas sair, assim, pra rua, entendeu? Se não tem mesmo pra onde ir, então a gente prefere morrer aqui, velho, essa que é a conversa. Entendeu? Trocando em miúdos, o papo é esse. A gente não queria ser tão radical não, mas trocando em miúdos é isso que vai acontecer. Não tem lugar pra gente ir, então vamos ter que nos enterrar, mano. Fechamos a porta, o cara aqui, tá, os funcionários, pô, não faz isso com a gente. Falei, não, meu, você não tem nada a ver com os negócios. Nós vamos trancar a porta, não é você. Baixamos, trancamos, toma a chave, abrimos a janela, pode ir embora. Não foi você que nos trancou, nós nos trancamos aqui. Fica com sua consciência tranquila. Aí forçou uma negociação, aí não tinha como tirar, eles não conseguiram tirar a gente de lá. E aí esse lugar estava parado, estava abandonado, subutilizado, tráfico instalado aqui, já tinham ocorrido mortes aí nessa arquibancada, esse lugar estava queimadão aqui, sabe? Aí apontaram para cá, não, vocês podem ficar ali, sabe? Jogando a gente para lidar com o tráfico, coisa que eles nunca conseguiram resolver. Entendeu? Ah, vamos lá olhar o espaço, qual é a situação lá e tal. Se mudar aqui, se fizer assim, então fizemos um esboço da reforma que a gente queria. Isso aqui era um vestiário, aqui onde nós estamos era a piscina, aquela arquibancada ali fazia parte dela. Nós estamos dentro da piscina, uma piscina olímpica de 50 metros por 25 de largura. E ali era o vestiário masculino e feminino e a entrada de coisa, só. E uma sala de consultório médico, de fazer exame médico, aquelas coisas. A sala do médico tinha uma cozinha, um banheirinho e só. Não, vocês mudam aqui, tira vaso sanitário, tira aquelas pias enormes de lavadores e tal, né? Então, fazer uma adequação aí. Topamos ir para cá. E acho que todo mundo estava muito confiante que a gente não daria conta de lidar com a rapaziada que estava aqui, entendeu? E a gente topou, fez algumas exigências, né? De linha de telefone, porque a gente queria, entendeu? De adequação no espaço, também de um termo de concessão de uso do espaço para a gente não ser incomodado mais. Então, algumas coisas demoraram mais para a gente conquistar, como o termo de concessão de uso e tal, mas conseguimos, anos depois, de maneira que em dezembro de 96, eu falei 94, era 96, 21 de dezembro de 96 a gente inaugurou um espaço aqui, na nova sede da Tainan, dentro do que eu chamava de primeiro banheiro cultural da América Latina. E estamos aqui. Aí a gente queria a demarcação das terras aqui, da área.
Aí um dia eles mandaram um engenheiro, um técnico para fazer a medição aí, agrimensor e tal. E chegou aí, era um japonês, ele falou, o Antônio Carlos, eu queria falar com quem é? Sou eu, mas o que é? Falaram que tem que fazer uma medição aí, onde que é para medir? O cara perguntou para mim onde era para medir. Eu pensei comigo, será que ele está falando sério? Perguntava para mim, onde é para medir? Lá. Onde? Lá. Bom, deu certo, colou. Então a gente tem esses 9.000 metros, aqui tem 7 baobás plantados. Tem uma cerca ali, mas para além da cerca tem uma área também, uma pracinha que está anexada. É o Vale dos Baobás, tem 3 baobás grandões lá. Tem 3 lá e 4 aqui dentro, né? E aí nós estamos aí, cara, dando conta desse lugar. É um lugar no espaço comunitário, né? Você pode ver, assim, tem uma cara de quilombo urbano. Já teve muito bicho aí, galinha, pato, ganso, marreco, peru, né? Tem horta, tem muita fruta, muita planta medicinal, muitas árvores sagradas, como o baobá, como o uaki, como o guapuruvu, como a cocô, enfim, como essa daqui, como que chama aquela árvore mesmo que dá binga de macaco? Jequitibá, temos jequitibá aqui, temos Montezuma que dá uma frutinha, tem um palmo-lá, tem muitas árvores que a gente plantou aqui, árvores bastante significativas, né? E tem um mogno, temos cedro, tem várias coisas aí. Muitas mangueiras, umas mangueiras que pegou uma praga ali que seca, ó, e já está passando para outra. Essa praga ela destrói todas as mangueiras. E eu estou com medo de perder minha manga rosa, que eu trouxe essa aqui, eu trouxe do Maranhão, de Alcântara. Manga rosa é uma delícia. Aí eu trouxe as manguinhas lá e o caroço germinou aí. E eu vou até estudar para saber como que eu preservo elas, né? Mas é isso aí, cara. Esse aqui é o quilombo urbano que a gente chama aqui, entendeu? Vindo de todas as partes, indo para todos os lugares. Sei que um dia ainda faremos Palmares de novo, Palmares. O nosso sonho de Palmares está aqui. E fala um pouquinho do sentido do baobá, né? Essa árvore que tem uma importância enorme, né? Dentro de várias culturas africanas, enfim. Fala um pouquinho da importância, né? Então, o baobá é uma árvore que eu sempre quis me aproximar dela, né? E na África, em todo lugar que tem um baobá, ele é uma árvore muito importante, ela é uma árvore sagrada mesmo. Todo lugar que tem baobá, ele é muito respeitado, né? Como sendo a árvore da vida, a árvore da ancestralidade, né? É a árvore também do conhecimento, né? Da sabedoria. Tudo que é importante, né? Onde tem um baobá, acontece na presença do baobá. Quando nasce uma criança ou quando morre um mais velho, a criança ao nascer, o umbigo dela é enterrado no pé do baobá, sabe? Em muitas culturas isso acontece, aqui também. Tem um umbigo de várias crianças ali, naquele baobá que é o mais velho, né? E isso nos conecta também com a terra e também com a nossa ancestralidade, ou seja, assim, nos leva para o plano da espiritualidade também, né? Que transcende esse limite, né, físico, terreno e tal, né? Que é uma coisa que as Áfricas todas cultuam muito, né? O plano da espiritualidade, né? E como tradição, não é só como religião, não, como a tradição de cultuar a ancestralidade, né? Isso é de pai para filho, de filha, e isso vai indo, né? A mãe ensina, o avô ensina, sabe? Quem nós somos, de onde nós viemos, isso não deixam perder, né? A coisa da oralidade também, né? Entendeu? Que não é só a questão da oralidade, né? A gente tem uma cultura de lidar também com o sentido, né?
A observação, o que você sente ao observar, né? Entendeu? A ponto de você saber que nome que deve ter essa criança, qual o sentido dela ter esse nome, dela carregar esse nome. Não é um nome só porque é bonito, sabe assim, entendeu? É um nome que identifica quem aquela pessoa é. E qual é o papel dela na Terra. Você está me entendendo? Eles observam quando duas pessoas se juntam, observa filho de quem que é, filha de quem que é, filho, sabe? Quando eles se unem, ficam observando. Quando nasce o primeiro filho, quando está na gravidez, eles... Entendeu? Vai ser menino. Acho que tal. É muita observação. Então vai compreendendo todo o sentido da vida, sabe? Não tem nada que passa que não faça sentido, que não seja observado no processo de vida. Entendeu? Isso é vida plena. É observar a cada momento, a cada mudança, a cada, sabe, segundo que acontece, está observando e buscando compreender o sentido, né? Então, quando a gente fala de tradição, essa cultura de observar, de buscar o sentido das coisas, entendeu? Isso amplifica pra caramba a capacidade de compreender as coisas, que é o poder maior que a humanidade pode atingir, é a compreensão, a capacidade de compreender, entendeu? Porque quando acha que se compreender que o dinheiro é o elemento principal, o acúmulo de coisas é mais importante, não vai compreender a vida, não tem jeito. Se fosse assim, entendeu? Os donos, né, essa minoria planetária que detém toda a riqueza do planeta, seriam as melhores pessoas, né? Que saberiam, inclusive, partilhar melhor as coisas. Não é o caso. O dinheiro não deu essa capacidade de compreender a vida para essas pessoas, entendeu? Então, partilha mais aquele que não acumulou nada, ele só acumulou outros valores, né? Não dinheiro, não matéria. Bom, TC, nós sabemos que Campinas tem uma forte divisão racial por regiões, né? Historicamente falando, a população negra de Campinas ela foi sendo afastada do centro e ocupando outras regiões, sobretudo as regiões periféricas da cidade. Tem bastante pessoas negras na região em que a Tainã está localizada? Sim, tem muito negro aqui, tem muito negro em Campinas toda, né, cara? Na verdade, a ideologia dominante é de nos negar, né? Primeiro nos trouxeram para cá enquanto precisavam, né, da nossa mão de obra gratuita, vamos dizer assim, entendeu? Aí depois acharam que isso não estava dando muito certo, que era muito caro manter esse sistema, né, o cara tem 100 escravizados no quintal da sua casa, ele precisa ter um puta de um esquema de segurança, porque não dá para dormir com 100 negão, né, e umas negonas ali atrás, né, tocando tambor de madrugada e fazendo umas rezas fortes lá e deixando você cabreiro pra caramba, né? Porque ela não dormia bem, né? Então, assim, o custo desse sistema de escravização era muito alto, entendeu? E é muito mais barato um salário mínimo. Você paga um salário, você não tem responsabilidade nenhuma sobre o cara, né? Você não precisa, se ele vai conseguir comer, não é problema seu. Se ele vai precisar de remédio, não é problema seu. Se ele não tiver onde dormir, não é problema seu. Se ele estiver bravo, não é problema seu, é da polícia. Você se desobriga de um monte de coisas, entendeu? Então, essa ideologia, ela domina e predomina, você está me entendendo? E de maneira que, né, Campinas, ela herdou isso, essa é a herança dela, a herança dos barões de café, saca? Barão Geraldo, Barão Jaguara, Barão não sei o quê, Barão de Itapura, Barão, é dos barões, mano, saca? Entendeu? Então tem essa cultura, né? Essa elite, né, que é uma elite branca, meio cloroquinada, né, entendeu? Porque, dizendo aqui,
branco no Brasil mesmo, de verdade, assim, é meio difícil de poder afirmar, se afirmar branco aqui, né? Entendeu? Até porque, se a gente pensar, assim, pelo lado mais humano das relações interraciais, né, mano? Sabe? A gente tá vendo, assim, que né, se naturalizou o racismo, se naturalizou as violências contra o povo preto, você está me entendendo? Sabe? Mas em contrapartida, você vai olhar as amas de leite cuidando de crianças brancas. Ela não dava só leite, ela embalava. Enquanto a chibata castigava o seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Caco Velho, compositor negro de Porto Alegre. Amália Rodrigues sequestrou essa música deles aí no filme Barco Negro. Vocês sabiam disso? Então, história, memória, viu? Procura. Mãe Preta, a música do Caco Velho, entendeu? E veja a trilha do filme Barco Negro. Barco Negro, acho que é o nome que deram para a música. O filme tem algum outro nome que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas Amália Rodrigues, Barco Negro, aí vocês vão conseguir entender a história. Então, veja bem assim, quando você fala das amas de leite, a mãe preta, sabe, que tinha que alimentar os filhos dos senhores, elas davam afeto também, além do leite, saca, bicho, entendeu? Né? Não tem nenhum caso de uma preta velha pegar uma criança que está amamentando e apertar a cara contra as tetas. Bastava isso para eliminar. Não faziam isso, cara. Podiam, mas não faziam isso. Porque não está em nós a prática da violência, não está em nós, sabe assim, desrespeitar o direito sagrado da vida, sabe? Nós não carregamos essa doença da maldade, sabe? A nossa contrapartida é o compartilhar, é a nossa generosidade, sabe? É a nossa afetividade, sabe? Assim, nós temos os elementos de cura. Uns têm o da doença, nós temos da cura, cara. Você está me entendendo? E estou dizendo isso de uma maneira muito consciente, cara. Você está me entendendo? Nós estamos num Brasil, sabe assim, entendeu? Que tem um governo que é 99,9% branco, cloroquinado, né? Essa branquitude cloroquinada é um perigo. Ela é nociva, né? Eu não estou inventando nada, é só aí. Se não quiser falar disso, não fale, mas que é isso que está aí, ou não. Eu não estou inventando, não é ficção minha, né? Entendeu? Então nós estamos nesse Brasil aí, saca? Mas esse mesmo Brasil dos tambores, imagine esse mesmo Brasil sem todos os tambores que tocam aqui, tira tudo, do maracatu, do bumba meu boi, do tambor de crioula, do carimbó, tira as maracas dos índios, tira do afoxé, tira da congada, tira do Moçambique, tira do jongo, tira do samba, tira o tambor dos terreiros e pá. O que tem de cultura no Brasil mesmo? Nesse movimento, nesse passo que vai passo a passo, passa o tempo, passa a história e o som do tambor reaparece, pulsando a paz, pulsando a fé, tocando o coração de cada homem, de cada mulher. Tambor é compartilhado. Isso aqui é elementos de cura. Por isso que procuram tanto. Hoje o negro vai à missa e chega sempre primeiro, e o branco vai pra macumba e já é babá do terreiro. Babacaô, né? Cheio de babacaô, inclusive, aí na nossa coisa, porque dentro do nosso parada pode tudo, né? Mas a gente compartilha tudo que a gente tem, e é instrumentos de cura. Entendeu?
A gente toca tambor, a gente não faz arminha para ninguém. Tambor cura, arminha mata. Quem morre mesmo? Ah, não tinha reparado nisso? Tá na hora, tá na hora, tá na hora do balão subir. Tá na hora, tá na hora, Piracicaba, Tietê, Capivari. Oi, tá na hora, tá na hora, tá na hora da gente se ligar, se tocar. É hora de falar a verdade, não precisa mais ninguém se disfarçar de nada não, mano. Falar real é melhor, saca? E qual a importância de um pouco de cultura afro-brasileira como a Casa Tainã em uma cidade como Campinas, especialmente para a população negra da região? Rapaz, eu acho que é uma coisa tão doida, né? Eu hoje tento refletir sobre as coisas que eu faço. Só quero poder construir, nem que seja ferro e aço. Tenho fé em mãos, tenho os pés, tenho braços. Procuro sempre não cair sob o peso do cansaço. Meu povo vive por aí, sem caminho e sem compasso, sem saber que a força faz-se pela união. Sem saber que a força faz-se pela união. Eu acho que o nosso povo foi acometido no processo dessa colonização perversa que sofremos. A gente acabou ficando sequelado, né? Ficamos com a sequela da afrobranquitude. E eu acho que isso tem um custo muito alto para nós, né? Porque a gente acaba, mesmo sem saber, reproduzindo a lógica do branco. A gente tenta se assemelhar ao branco, a gente tenta agradar ao branco, a gente tenta, sabe, provar para eles que a gente é igual. Não, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E eu faço questão dessa diferença. Se foi a partir dessa diferença que eles fizeram o que fizeram, agora eu quero toda essa diferença para lembrá-los que eu sei que nós somos diferentes. E não queremos ser iguais, sabe? Eu não preciso me parecer com o outro, tenho que parecer comigo mesmo. E aí a gente perdeu a capacidade de olhar para nós e falar assim, eu quero ser eu mesmo, 100% eu. Sabe? Eu sou meio eu, mas desejoso do outro, saca? Conversando com um amigo, fala assim, não, nós temos que se organizar para combater o racismo. Eu falei, não, o racismo não pode ser nosso limite. Nós temos que nos reunir para propor um mundo mais do nosso jeito, cara. Tem racismo no meio, tem todas as violências, tá, isso daí é um detalhe, mas não é minha meta final. Qual que é a nossa meta, cara? Você está me entendendo? Claro, se tiver o racismo no meio, a gente vai enfrentá-lo na hora que ele surgir. Apareceu um racista na minha frente, eu sou racista, é mesmo? Oi, e daí, você tá bom? Eu tô legal, você tá bem? Você quer o quê comigo? Nada? Então, tchau. Já era, mano. Se é racista, resolva-se com o seu problema. Procura um médico, vai procurar seu Freud lá. Eu vou no Pai de Santo, você vai no Freud lá, mano. Eles não inventaram uns remédios bons para vocês tomar? Toma um remédio lá, que tarja preta. Vocês têm tanto remédio que vocês produzem para vender, para ganhar dinheiro. Toma um monte de remédio, bem. Vai se curar. Tchau. Eu resolvi o racismo. Eu não posso gastar mais do que isso de tempo meu para resolver racismo. Porque eu tenho outras coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Sabe que a gente saber para onde nós estamos indo? Nós precisamos. Meu povo vive por aí, sem caminho, sem compasso. Está entendendo? Então não é a questão de se unir, é a questão da gente compreender quem nós somos. Entendeu? Não adianta se juntar para fazer o quê? Jogar a conversa fora? Não. A gente tem que construir uma consciência preta que nos
afirme como sujeitos plenos, assim, sabe, e autônomos e soberanos, não alguém que depende do outro. O outro eu aceito que a gente ande lado a lado, não tem problema, saca? Mas na minha frente não, né, bicho? Não tem esse negócio, não, eu vou ficar na minha frente e chutar a bunda, mano. O que é isso? E como que funciona a casa atualmente, né? Qual a dinâmica dela? Então, atualmente, quando eu falo, não necessariamente agora nesse momento de pandemia, né? Mas, de modo geral, como que ela funciona, o que ela oferece? Então, a casa é protagonista de várias ações aí, entendeu? A Rota dos Baobás é uma, né? Então, a gente já plantou baobás em muitos territórios quilombolas indígenas, em terreiros, em associações preta no Brasil afora, na América Latina, né? A gente já andou em bastantes lugares, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Bolívia, Cuba, né? Itália, lá na Sicília, principalmente, enfim, de todo lugar que vai leva baobá. Quando não leva o baobá à árvore, a gente leva a semente e tal, né? Mas com todos os cuidados, assim, tal, não tem semente contaminada, a gente tem gente que cuida, né, que avalia bem, né? A gente faz isso de uma maneira responsável, né? Por mais que a gente se permita a mesma liberdade dos pássaros, né? Porque os pássaros também transportam sementes para todo lado, né? Então a gente faz questão de ser livre que nem os pássaros, então a gente também transporta sementes. E aí a gente vai plantando e segue, né? Aí tem a rede Mocampus, que é uma rede que envolve de comunicação, né? A gente lida muito com tecnologia digital, se não todas, mas a grande maioria das comunidades quilombolas e indígenas que fizeram parte desse programa de inclusão digital, né? Que tiveram acesso à internet através do programa do Ministério das Comunicações, programa GESAC, né, que era de serviço de internet via satélite para os territórios rurais e tal. A maioria deles foram tudo através do convênio que a Tainã e a Rede Mocampus realizaram com o Ministério das Comunicações em 2007, né? Os telecentros BR, entendeu? Então a gente pensa, o programa do governo é de inclusão, mas a gente não quer inclusão, a gente quer discutir a apropriação tecnológica, né? Incluído qualquer um pode ser incluído em qualquer coisa, assim, sabe? Mas assim, a gente está apropriado dos conhecimentos e das tecnologias, a gente pode escolher aonde a gente quer estar ou não incluído, né? E então, nesse tempo de pandemias e pandemônios, né? Tem a pandemia, né? Que é a grande tragédia do século, né? E tem o pandemônio político, que é a grande tragédia histórica do Brasil, né, cara? Então a gente vive duas tragédias simultâneas. Então a nossa mobilidade foi bastante reduzida, né, com esses dois fenômenos assim que a gente está vivenciando, né? Mas a gente atua bastante na área da produção de infraestrutura web, né? Então, nesse momento que muita gente tem que recorrer para esse recurso, né, do IAD, do ensino à distância, da comunicação à distância, né? A gente tem uma infraestrutura muito boa, autônoma, que dá conta de atender todo esse tipo de serviço web. Qualquer serviço web que qualquer outra rede possui, a gente dá conta de rodar aqui do nosso data center, né? Seja para fazer lives, web TV, rádio TV, enfim. Então a gente tem se dedicado muito a isso e a cuidar do quilombinho aqui, né? Assim, entendeu? Manter o quilombo de pé. Tem algum evento ou época do ano específica que é mais importante para Tainã, ou alguma época em que o espaço é mais movimentado? Depende. A gente tem épocas que, quando é possível, a gente faz aqui o Encontro Nacional da Rede Mocampus, entendeu? O
ou então as pagelanças quilombólicas, então as festas de aniversário da Tainã de 30 anos, né? Não tem um cronograma, eles são eventos esporádicos, eles podem acontecer em qualquer época, né? Não tem datas específicas, mas tem momentos de muita concentração de gente, assim. Os encontros da Rede Mocampos, a gente reúne gente de 20 estados, de 4, 5 países aqui e tal, né? E você considera que o espaço físico está devidamente preservado? Olha, na verdade precisa de manutenção, essas coisas assim, sabe? Mas o espaço ele é aconchegante, ele acolhe bem a qualquer momento pessoas, dá para se fazer residências, né, que a gente faz muito aqui, dá para vivenciar o espaço e realizar eventos, né? Mas claro, assim, não é tudo que a gente gostaria, né? Porque assim, até no que se refere à preservação, né? E também a ampliação da infraestrutura, que a gente já precisa dar um up na atual estrutura que a gente tem aí agora, né? Assim, de produção, de oficinas, de diversas, né? Inclusive a marcenaria está precisando de ser ampliada, ser melhor adequada, né? Que é tudo muito improvisado, a maior parte das coisas, mas tem um estúdio muito bem estruturado, que está produzindo, né? Que abriga trabalhos, né? E apoia e incentiva a produção cultural e artística da meninada da região, né? Tipo Tamarília Corrêa ensaiando ali agora, para um festival que vai começar no domingo. Vai ser online, mas vai ter uma parte presencial que vai ser gravada daqui, né? Todo o festival vai ser transmitido daqui pela nossa plataforma, então. E é muito dificultoso, né, ao longo do tempo manter, foi e é ainda dificultoso manter o funcionamento da Tainã? Sempre foi difícil, né? E continua sendo, mas o que manteve tudo isso daqui foi a nossa fé, a nossa vontade. Então a gente sabe lidar com as dificuldades. A dificuldade maior que eu acho assim às vezes, para nós assim, é o tempo que demora para as pessoas se convencer que nós somos e que nós podemos. A casa atualmente tem algum público-alvo específico ou é a comunidade de modo geral? Não, a casa se relaciona com gente do mundo todo, cara. Não tem um público específico. Claro, assim, a gente tem um foco sempre numa pauta que eu acho que é uma pauta muito negligenciada em todas as frentes de luta no Brasil, que são as crianças. Entendeu? Nos preocupa muito o descuido nosso com as crianças, principalmente as crianças negras. Entendeu? Estão todas confinadas na colonização da internet, celular. As crianças acessam coisas que não somos nós que colocamos lá para elas acessarem. Nossa identidade não está ali dentro. Essas crianças são manipuladas, elas têm os seus sonhos roubados, sabe? E estão construindo nas crianças uma memória artificial. Porque elas sonham com as coisas que ela vê no celular o dia inteiro. Isso é preocupante. Então, se falar se tem um público-alvo, é esse sim. Público infantil. E a Tainã funciona com repasse de verba ou com recursos próprios? Tem o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura? A Prefeitura nunca ajudou a gente muito aqui, não. O prédio é público e o terreno e a linha de telefone, só. Não ajuda nada. Mas assim, infelizmente não tem nos atrapalhado, que já é bom pra caramba. Bom, daí pra reta final. Dentro das sociedades e culturas africanas e afro-brasileiras, os mestres, os griots, os mais velhos, de modo geral, eles são pessoas centrais por representarem a ancestralidade, né, por serem responsáveis por passar o conhecimento dos nossos mais velhos para os mais novos. Qual legado você, enquanto uma das pessoas mais importantes e mais velhas da Casa de Cultura Tainã, tem para deixar para a juventude, né? O que nós podemos aprender com você, assim? Então, eu acho que cada um nasceu para ser o que é. Entendeu? Na tradição africana, por isso é a questão do nome, questão de observar,
Porque o nome que se dá a uma pessoa tem que estar ligado à própria identidade dessa pessoa e à missão que essa pessoa tem na Terra para exercitar. Então, os que chamam de griot ou de jali, que é o jeito tradicional de falar griot, são pessoas que nascem e se reconhecem como tal, sabe? Destinados a fazer isso. Eles usam esse instrumento, inclusive, aqui, que é a cora, né? Entendeu? Isso aqui é instrumento dos Djalis, né? Contar a história. Eles usam esse instrumento também como uma forma de embalar as crianças e contar história para as crianças, e, sabe? Isso é a cora. E essa foi feita aqui, terminei sábado de fazer. É a quinta que eu fiz. Essa aqui é uma cora mais moderna, mais estilizada. E essa aqui eu fiz para dar de presente para minha filha Laila, porque ela toca muito bem. Assim, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela não é tocadora de cora, mas ela facilmente domina e ela consegue tocar. Já gravou algumas canções usando a cora e tal. E então, cada um tem uma missão, a gente tem... Para eu saber quem eu sou, eu tenho que entrar dentro de mim, sabe? Porque, na verdade, o que nos distancia, o sistema propõe um modelo de vida, né, onde o capital é tudo que interessa, e isso rouba a alma das pessoas, sabe? As pessoas não se reconhecem mais, não sabem mais quem são. Eu tenho uma música que chama Tempo de Sonhar, que diz assim: bem, viver é fácil como poder voar, voar até além de onde vai a luz, no fundo escuro de nós. A gente tem que mergulhar dentro de nós, assim, sabe? Não existe lá se não estiver aqui, sabe? Tu diz, um dia chego lá, onde é lá? Onde é lá se não for aqui? Esse é o lugar que a gente tem que chegar. Então, se a gente não busca para compreender quem nós somos, de onde que viemos, a gente vai ser um grão de pó solto no espaço, no céu. Entendeu? Ou seja, a gente não deixa de existir, sabe? Entendeu? Então a gente precisa ter essa consciência de quem nós somos. Que aquilo lá é um balão? E qual o seu maior sonho para o futuro da Tainã? O que eu sonho é o seguinte, assim, não é só para Tainã, assim, acho que todos os territórios pretos, né, como a Tainã, como a Roseira, como Urucuntes, se transformam em escolas mesmo, assim, sabe, de formação das crianças. Que a gente tem aqui o projeto que chama Acampamento Quilombolinha, né, que é uma tentativa de pensar pedagogias para fortalecer a identidade de crianças negras, né, entendeu? E isso nasceu de um dia que a gente viveu uma experiência aqui na Tainã, que tinha umas crianças com um tablet na mão e se reuniram num canto da casa ali para assistirem um filme. Aí eu vi elas totalmente concentradas assistindo um filme, eu fui até lá para ver o que é que elas estavam vendo. Então, tinha umas 10 crianças negras assistindo um filme que só tinha crianças brancas. E aí eu provoquei a criançada, tirei o tablet deles, saí correndo, eles correram atrás de mim, entrei pro mato, escondi e sumi com o tablet e tal. Aí eu peguei a câmera, o gravador e microfone, tudo que tinha aí. Eles disseram, não, me dá o tablet e tal, como que você faz isso? A gente estava vendo o filme, estava tão legal. Eu falei, não, quero que vocês façam um filme que tenha crianças pretas.
toma tudo aqui para fazer. E aí nasceu o projeto Acampamento Quilombolinha, que pensa ser um território, inclusive, que preserva a identidade das crianças pretas. Esse é o sonho.